Amém, que alegria. Realmente, nós tivemos um período precioso no Colégio Cristão, lá em Belo Horizonte, foi quando eu conheci o Linderson. E depois, eu tive a oportunidade de trabalhar no CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, onde o Linderson também foi para ministrar como professor. Denise foi uma das alunas formadas lá no CTMDT e depois retornou, não é, Denise? Para trabalhar como discipuladora, e nesse retorno é que Deus promoveu o encontro dos dois. O Linderson já era professor? Foi antes. Como? Foi na Bolívia, Estava fazendo prático na Bolívia e o Linderson se envolveu e começou essa história tão linda que nós tivemos o prazer de acompanhar e ver aí que tem dado muitos frutos. Um fruto Ana, um fruto Benjamin, mas frutos também aqui, como a presença de vocês aqui hoje. E eu sempre me empolgo quando eu vejo encontro de casais, retiro de casais, congressos de casais, acampamentos para casais, e vejo o auditório ou o ambiente lotado. Porque hoje em dia, infelizmente, no nosso Brasil, na nossa sociedade, a família tem sido apedrejada, a família tem sido desmerecida. O conceito de família, o casamento, é algo que as pessoas estão desvalorizando dia após dia na nossa sociedade. E ver esse auditório cheio numa noite onde se propõe um encontro para casais, para falar sobre família, é uma alegria, é um consolo, é um conforto, enche o nosso coração de expectativa de que esse quadro pode e deve mudar. Depende de nós, depende de sermos espelho daquilo que Deus planejou para a família. A família é a primeira instituição que foi criada por Deus, antes da igreja. Deus está nesse negócio com muita força. E se você está aqui hoje, eu creio que você concorda comigo. E se você está aqui hoje, eu creio que você também, ainda que experimente já um casamento maravilhoso, sempre pode melhorar. E a nossa expectativa é que vocês, como casais, como família, sejam um espelho para essa cidade, para as pessoas com as quais você se relaciona, para que eles possam ver a presença do Senhor na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, no relacionamento de vocês, e ansiarem por isso. Hoje nós precisamos fortalecer a família e mostrar para o mundo que lar feliz, sim, casamento feliz, sim, viver um para o outro, sim. Hoje em dia a gente escuta muita gente falando, eu e o Linderson trabalhamos com jovens por muitos anos, e a gente escuta o pessoal falando, eu estou gostando daquela garota, ou eu estou gostando daquele rapaz, então a gente resolveu se casar, vamos experimentar, se não der certo, depois a gente separa. Esse tipo de pensamento, ele indica que não vai dar certo. Não é esse o plano que Deus pensou para o casamento. Você não deve entrar num relacionamento ou em qualquer compromisso com esse sentimento. Eu vou tentar, se não der certo eu pulo fora. Isso é uma total falta de compromisso com aquilo que se quer e que se deveria assumir. E a nossa sociedade, infelizmente, hoje, ela é hedonista, quase que ao extremo. Ou seja, olha, eu vou entrar nesse negócio aqui. Enquanto está bom, está me fazendo bem, está me dando retorno, está me dando prazer, não está me dando trabalho, está tudo jóia, eu estou me dando bem, então eu fico nesse negócio. Se começou a dar trabalho, se começou a me dar esforço, se começou a me dar dor, dificuldade, já não está confortável, então eu descarto. Porque o que me interessa é aquilo que me faz bem, aquilo que não me dá trabalho, aquilo que me deixa tranquilo, que eu não tenho que ter esforço, não tenho que assumir responsabilidades. Esse é o hedonista.
E a nossa sociedade está caminhando cada dia a passos mais largos para esse tipo de comportamento. E nós, como cristãos que seguimos a Jesus, sabemos que se tem uma coisa que Jesus não era hedonista. Ele se deu, ele se doou, ele se sacrificou, ele se comprometeu em todo o tempo. E deve ser assim no casamento. O casamento é um compromisso, é uma aliança. Você coloca ali a sua honra. Eu me lembro que quando eu me casei, o pastor Márcio, que fez o nosso casamento, deixou muito claro, na hora dos votos: lhe prometo ser fiel nessa situação, nessa outra, tal, e para isso eu empenho a minha honra. As pessoas hoje em dia não sabem o que é honra, nem honrar a alguém e nem se fazer como alguém que tem honra e preza por ela. E o casamento precisa ser honrado pelas pessoas que entram nele. Você tem que ter compromisso, de fato assumir aquilo que você declarou no altar. Isso é uma bênção. Casamento é uma bênção. Amém? Abra a Bíblia, por favor, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3, nós vamos ler do 1 ao 5. Bom, gente, eu disse aqui que casamento é importante e você tem que se comprometer. Mas eu não disse que é fácil. A vida a dois não é fácil, mas é uma bênção. E quero dizer para você o seguinte: o Senhor tem permitido a mim, a Helena, falar para casais. Às vezes ela fala para mulheres, eu falo para homens, às vezes para os casais. E quero dizer para vocês, eu e Helena não somos pessoas perfeitas. Nós temos dificuldades? Sim, com certeza. Não espere, não tenha expectativa de ouvir aqui alguém que vai falar que tem um casamento que não tem dificuldades, que não passa por situações complicadas, que não tem que sentar e conversar, e que algumas coisas às vezes não funcionam, e a gente tem que voltar atrás para aparar as arestas. Nós não somos um modelo perfeito, nós perseguimos esse modelo perfeito. E o que a gente pode fazer com a graça do Senhor, com a bênção de Deus, com a direção dele nas nossas vidas, é compartilhar, quando Deus nos dá a oportunidade, com outros que desejam também desfrutar da plenitude que Deus tem para o casamento. Então o que a gente faz é compartilhar com vocês as nossas experiências, aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, mas a gente batalhou, sentou, conversou e procuramos resolver. Mas não somos um modelo perfeito a ser seguido. O modelo a ser seguido é sempre o de Jesus. Amém? Então, casamento não é fácil, mas é uma bênção. 1 Timóteo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse trecho nos deixa muito claro que existe uma prioridade estabelecida pelo Senhor. Nós somos pessoas, temos que trabalhar, amém? O Senhor nos abençoa através do sustento que vem pelo nosso trabalho. Então, trabalho é importante? Claro. Nós somos seres humanos, nós precisamos de diversão, precisamos de lazer. Ninguém só vive só trabalhando, precisa. Diversão e lazer é importante? Sim. Nós somos igreja do Senhor, precisamos estar congregando juntos, participar de uma igreja, atuar nessa igreja. Temos talentos e dons que o Senhor colocou na nossa vida e por isso nós desenvolvemos esses dons na igreja e através da igreja, é o nosso ministério, amém? Isso tudo é importante, mas a família é mais importante, é o que esse texto está dizendo.
inclusive em relação à igreja. Isso não tira a importância daquilo que você faz para Deus, não tira a importância do seu trabalho, não tira a importância das suas preferências pessoais, não tira a importância das suas habilidades individuais, de maneira alguma. Mas nós precisamos entender que se Deus estabeleceu alguma prioridade, é porque isso é importante. É porque se a gente não cuida daquilo que é prioritário, todo o resto vai sofrer com isso. E aqui o Senhor está dizendo, olha, aquele que almeja o episcopado, ou seja, que quer trabalhar para o Senhor, no reino do Senhor, primeiro ele tem que cuidar bem da sua própria casa. Porque como pode aquele que não governa bem a sua casa cuidar das coisas de Deus? Então família vem na hierarquia de Deus à frente, inclusive da igreja. Então, obviamente que está à frente do trabalho, do lazer, etc., do estudo. Repito, não tira a importância de nada disso, mas o mais importante nesse caso é a família. Então, primeiro você deve fazer uma reflexão. Será que tem alguma área da minha vida importante que está me fazendo roubar tempo da minha família? Que está me fazendo inverter as prioridades? Porque a família vai sentir. E hoje em dia, voltando a dizer, numa sociedade hedonista, é fácil as pessoas pensarem, não, eu preciso disso, eu preciso fazer esse curso, eu quero ganhar mais dinheiro, aparecer uma promoção, eu vou ter mais sucesso profissional. Não, tem uma oportunidade aqui na igreja, no ministério, enfim. E pensam, muitas vezes, no benefício próprio, que não tem nada de errado, mas se você vai comprometer aquilo que é prioridade, talvez seja uma grande cilada, talvez seja o lobo vestido de cordeiro. Você pensa que está indo por um caminho correto, mas se ele sacrifica aquilo que é prioridade, você deve sentar e refletir. Amém? Família é prioridade para Deus. Vamos pegar outro texto, ainda em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5 agora, versos 3 e 4. 1 Timóteo 5, 3 e 4. Diz o seguinte: honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Esse texto reforça o que a gente está conversando. A gente deve cuidar das viúvas, mas se ela tem filhos, se ela tem netos, eles são os principais responsáveis. Eles são aqueles que devem primeiro assumir esse cuidado. E volto a dizer, às vezes a gente toma decisões na vida da gente que tem até alguma legitimidade, até muita legitimidade, mas muitas vezes a gente coloca de lado os pais, os filhos, o cônjuge, e nós temos que refletir, porque o Senhor deixa claro que em todo o tempo a família é prioridade. Hoje em dia existem muitas mulheres alcançando cada vez postos mais significativos na sociedade, em todos os níveis. E muitas o fazem porque têm talento e direção para isso, mas muitas sacrificam a sua casa, os seus filhos, a educação dos filhos. A presença dos pais na educação de uma criança é fundamental, pai e mãe. E essa é uma área que às vezes a gente está vendo a sociedade terceirizando para a escola, para a creche, para a igreja. E escola, creche, igreja e qualquer outra organização que ajude na criação dos filhos não deve ser nada além de um parceiro. Essa igreja, eu vejo que se preocupa com a família,
Então, eu não conheço perfeitamente o funcionamento, mas eu imagino que vocês investem aqui na família, investem na criação das crianças, na educação das crianças, investem nas crianças. Se não fazem, devem fazer. Devem fazer. Mas a igreja, por mais que invista e coopere, ela é uma parceira dos pais. A responsabilidade da criação dos filhos é do pai e da mãe. Ainda que você monte uma estrutura prática e que tenha uma logística que te privilegia, que resolve o seu problema, vai resolver a questão logística. Agora, o que a criança precisa ter em relação à presença do pai e à presença da mãe, não tem como substituir. E se a presença do pai e da mãe falta, a criança substitui por outras coisas: internet, televisão, outras pessoas. Mas não cumpre o papel de pai e mãe. Então, priorize a sua casa, priorize a sua família, priorize o seu casamento, priorize os seus filhos. Em nome de Jesus, eu peço a vocês. Vamos agora para Lucas. Lucas, capítulo 14, verso 26. Lucas 14, 26. Vocês vão ver que nós não vamos falar nada muito novo. Os textos que a gente está buscando aqui são, a maioria deles, conhecidos. Mas as coisas do Senhor são assim, são simples. E a gente precisa estar relembrando, porque se tem uma coisa que é fácil da gente fazer, é se acostumar com aquilo. Já ouviu, já praticou, e de repente entra numa rotina, olha, e chega alguém e lembra, você lembra aquele beabá que você aprendeu lá no início? Deixa eu te falar de novo, é assim, assim, assim. É mesmo, nossa, eu estava vacilando, já não estava mais seguindo isso que é tão precioso. Lucas 15, 26, olha o que está dizendo aqui. Se alguém vier a mim, Jesus está falando, Lucas 14, 26, amém? Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí? Nós acabamos de ler textos, e eu estou falando aqui desde o início, da importância da família, de que ela é prioridade, e agora vem esse texto aqui de Lucas, dizendo que, para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que aborrecer, inclusive, a mãe, o pai, a esposa, os filhos, a família. Me parece que está havendo uma contradição. E se a gente lê assim rapidamente, passa aquela olhada ou escuta sem ouvir, discernindo o que está sendo dito, a gente pensa nessa contradição. Mas não há contradição, porque você vai ver aqui que aqui está dizendo que você deve aborrecer pai, mãe, se necessário for, filho, filha, esposo, marido, mulher, se você quiser ser discípulo de Jesus, o Senhor. Então aqui simplesmente está sendo estabelecido mais uma vez a questão da prioridade. Esse texto não coloca a família abaixo de nada que a gente já tenha dito até agora, simplesmente abaixo do Senhor. E aí diz o seguinte: se você quiser ser discípulo de Jesus, ser seguidor do Senhor, Ele é a prioridade, Ele deve ser a prioridade na nossa vida. Se preciso for, você aborreça até, inclusive, a sua família. Quando você quer dizer que alguma coisa é importante ou valiosa, e você quer usar comparações, você fala assim, olha, a esposa chega para o marido e fala assim, olha que colar lindo, meu bem, que eu encontrei, que eu vi nessa revista que vende joias, olha que lindo. Aí o marido já olha e fala assim, tá, meu bem, mas você tem tantos colares, mês passado você ganhou um, e tem aquele que é o seu preferido. Eu falo assim, meu bem, mas esse consegue ser mais bonito do que o preferido. Não é assim? Ou não, estou falando bobagem aqui. Quando a gente quer convencer de que algo é realmente valoroso, a gente compara com algo que já de fato é.
Então a palavra, esse texto em Lucas está dizendo o seguinte: se você quiser ser discípulo de Jesus, você vai ter que, se necessário for, aborrecer inclusive a família. Ou seja, o que é mais importante? É a família, em relação a todas as outras coisas. Seguir o Senhor é mais, inclusive, se necessário, até a família você vai aborrecer. Então tá na verdade o texto colocando a família como número 2, amém? Não há contradição. Então, resumindo, o que é prioridade na nossa vida? É o Senhor, em todos os níveis. Depois do Senhor, é a família. Amém? 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 Glória a Deus. Então, dentro desse princípio, existe os vários relacionamentos familiares, e dentro dele, obviamente, de marido e mulher. É aí que começa uma família. E o Senhor, mais uma vez, um texto que já é conhecido, deixou as orientações para os papéis que devem desempenhar na perspectiva cristã, o marido e a esposa. Então vamos lá. Efésios, capítulo 5. Essa primeira parte aí, vocês estão vendo, eu estou falando um pouco de beabá. Depois vem a melhor parte, tá, gente? A Helena é sempre a melhor parte. Então, Efésios 5, a partir do verso 22. Eu tenho certeza que o Linderson e a Denise já devem ter trabalhado esse texto com vocês. Ou então, qualquer outro líder. Já devem ter pelo menos ouvido. Efésios 5, 22. Vamos ler até o 29. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Até essa parte, parece que ouvi timidamente, modestamente, mas ouvi algum aleluia e glória a Deus da parte masculina da igreja. Ouvi de mansinho, porque nós homens somos geralmente um pouco mais discretos, né? Amém? Agora, a partir do verso 25, começa a ter uma manifestação um pouco mais intensa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Esse texto é maravilhoso. Fala de não ter ruga nem mácula para a questão das mulheres. Olha que bênção. Tem tudo a ver. Muito bem. Mulheres, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Amém? Não rolou, não colou não, né, Linderson? Inclusive dentro da igreja, quando alguém vai falar dessa questão da esposa ser submissa ao marido, e não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus, mas inclusive dentro da igreja,
existe uma reação tanto quanto incômoda por parte das irmãs e efusiva por parte dos irmãos com aquele controle masculino. Mas há, infelizmente, muitas vezes um entendimento equivocado de ambas as partes com relação a o que é ser uma mulher submissa. A palavra submissão significa sub, debaixo, missão. Então, debaixo da missão. É aquela que está sustentando a missão, é aquela que está segurando a missão, é aquela que está apoiando a missão. Aquilo que sustenta é fundamental e imprescindível, e se você tirar, desmorona tudo. Esse prédio está bem cuidado, a gente percebe que é um prédio que está pintadinho, as cadeiras estão em ordem, existe uma decoração, está tudo muito bem cuidado aqui na igreja. E eu imagino que o alicerce aqui deve ser algo que tenha sido bem feito. Por quê? Não adianta nada você ter uma construção maravilhosa, com acabamento de primeira, a pintura irretocável, coisa de artista, e ter sido feito um alicerce mal feito, sem muita preocupação, porque alicerce é uma coisa que você cava buraco e enche de pedra e concreto, né? Então você pensa assim, é fácil, é simples, então não dá importância, mas é o mais importante, porque se ele é mal feito, não adianta ter acabamento de primeira, vai rachar, vai descascar, vai cair, vai abrir uma vala, vai dar uma trabalheira, às vezes cede, estoura um cano e arrebenta com tudo. Desculpe. Então, aquilo que dá sustentação a uma construção ou qualquer coisa é de uma importância fundamental, indispensável. E essa é a mulher como esposa no casamento. Se a gente voltar um pouquinho, não precisa abrir, mas se a gente voltar para tentar entender ou compreender um pouco melhor isso, lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, o Senhor fala sobre a formação, a criação do homem e da mulher. E quando ele vai falar da criação da mulher, ele declara uma palavra criadora sobre ela. Não é bom que o homem esteja só. Antes disso, ele vinha criando todas as coisas e dizendo, é bom, não, isso é 10, ficou bom demais, é muito bom, é muito bom, é muito bom, e cria o homem. E aí ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou auxiliadora, que lhe seja idônea. E aí, se a gente fala, então a mulher foi criada para ser auxiliadora, aí já torce o nariz de novo, não é? Auxiliadora, auxiliar. E aí pensa-se nessa palavra de auxiliar ou auxiliadora de maneira pejorativa, igual submissa. E não é, porque se a gente for lá pesquisar, e a Helena fez essa pesquisa, então eu estudei junto com ela, por isso que eu estou podendo falar aqui para vocês, a palavra usada para designar essa característica da mulher, conforme Deus criou e proferiu sobre ela de auxiliadora, essa palavra é Ezer. Ezer. E outras tantas vezes, se não me engano, 16 vezes, aparece esse mesmo termo se referindo a Deus. E 2 vezes se referindo ao auxílio militar. No Salmo 46, verso 1, o Senhor é o meu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1, amém? Essa é uma das vezes em que essa palavra Ezer foi usada para se referir a um atributo de Deus. O Senhor é o meu auxílio. É a mesma usada para Deus na hora que Ele criou a mulher e diz, lhe far-lhe-ei uma auxiliadora. Esse auxílio de Deus, socorro bem presente na hora da angústia, é aquele auxílio, aquela provisão, aquela resposta que, humanamente falando, seria impossível de nós obtermos. Ela vem de Deus. Deus é o meu auxílio na hora da angústia, na minha tribulação. Eu não tenho como resolver essa situação. Eu não tenho em mim mesmo
condições de resolver essa parada, de sair desse buraco, de vencer esse problema, de subir esse degrau. Eu não tenho. Deus é o meu auxílio. Então eu preciso dele. É a mesma palavra que foi atribuída, o mesmo atributo dado por Deus à mulher. O homem não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei alguém que vai suprir essa necessidade da qual ele mesmo, em si mesmo, não tem a capacidade de suprir. Vocês estão entendendo, gente? Olha para sua esposa aí. Você é incapaz sem ela. Incapaz. A primeira coisa que a mulher veio suprir, quando Deus criou para ser auxiliadora idônea do homem, é a solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. Ele sozinho não vai funcionar, ele não vai conseguir nada. Eu preciso prover um auxílio. No mesmo nível daquele do Salmo. No mesmo nível de um auxílio militar. A diplomacia não funcionou, precisa de militar, do auxílio militar. É nesse nível que nós precisamos da mulher. É nesse nível, é para esse tipo de coisa que a mulher foi criada, para nos prover algo que nós não temos a capacidade em nós mesmos de ter, de desenvolver. Nós precisamos dela. Por isso que em Efésios Deus diga, a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Ela tem que prestar esse socorro, ela tem que dar esse suporte, ela tem que fortalecer o marido, ela tem que sustentar o marido, ela tem que dar essa provisão que ele sozinho não consegue. Amém? Mulheres, por favor, sejam submissas aos vossos maridos, nessa observação, dessa forma. E o texto em Efésios, se a gente for seguindo, diz que o homem é o cabeça da família, o homem é o cabeça do lar. Amém? Amém nada, gente. Vocês não leram, não. Amém nada. Amém nada. Misericórdia. Diga misericórdia. Verso 23. Lê o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ele não é o cabeça do lar. Ele não é o cabeça da família. Quem organiza a casa, quem toma conta da casa, quem é fundamental, indispensável na educação dos filhos, quem ensina o beabá, quem ensina as crianças a fazer o mais básico ao mais complicado, quem está de olho, quem fica de guardiã, quem percebe os detalhes todos e avisa para o chefe o que está acontecendo para ele tomar uma atitude, é a mulher. Ela é a gerente. Nós somos os presidentes, os diretores. Agora, se a gerente falhar, a culpa é do presidente. Ainda que as coisas estão meio estranhas aqui no Brasil quanto a isso, mas não dá para sair fora. Então, o homem é o cabeça da mulher. E a mulher cuida do lar, se for submissa. Agora imagina, na sociedade hoje, aqui na igreja, amém, vocês estão concordando que eu estou tirando tudo da palavra, não estou falando de João Lúcio, capítulo 3, verso misericórdia. Está aqui em Efésios. Agora, você vai para o mundo e solta uma dessa. Eles vão rir da tua cara, vão te apedrejar, vão mandar você sumir dali. Homem ou mulher, não vai gostar dessa palavra. Por isso que a nossa sociedade está falindo, está quebrando. O que acontece? As mulheres, de uma maneira que foi legítima, porque é notório que havia um abuso enorme, e ainda há, com relação ao papel da mulher. Ela sempre foi oprimida pela sociedade machista, e não tinha direito de votar, não tinha direito de se expressar, não tinha direito de falar, direito de nada. E aí a reação com o movimento feminista, que tinha, num primeiro momento, a ideia de tornar homens e mulheres iguais no sentido dos direitos, passou do ponto, muito. E hoje as mulheres saíram da posição para a qual Deus as criou. Simplesmente.
E a nossa sociedade faz isso. Se você for observar as famílias, todo mundo chega para as meninas e fala: vai lá, filhota, você tem que... A mãe, o pai, às vezes, mas muito mais as mães, ensinam: você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que formar, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você não pode depender de homem. Dá conta do seu negócio. E aí nós temos uma geração entre 20, 25, 30, 35 anos de mulheres muito fortes, muito na frente dos homens, com os principais cargos nas empresas, formando com honras em todos os cursos, deixando os homens para trás. E se você pega a galera aí da mesma idade masculina, tem um monte de banana, sangue do cordeiro. E os caras não têm, quando se toca que precisa, porque não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma auxiliadora idônea. A hora que cai a ficha, o cara vai procurar, ele não tem bala na agulha para mostrar para ninguém. Porque o que atrai o homem, vamos concordar aqui, senhores, nós somos atraídos pela beleza física, não é? A primeira coisa que chamou a atenção na sua esposa, que chamou a sua atenção na sua esposa, foram os belos olhos, as curvas, a beleza, o cabelo, o charme. Foi isso. Depois você foi conhecer e confirmar. Agora as meninas não. O que uma mulher espera? Ela espera que o homem seja firme, seja forte, seja trabalhador, seja batalhador, seja aquele que não tem medo de batalhar, de trabalhar para prover, aquele que transmite confiança, que dá segurança. Nós temos uma sociedade de banana e com as mulheres fortes. Então, as mulheres saíram do seu lugar, os homens também saíram e se acomodaram. Porque aquilo que atrai os homens, infelizmente hoje em dia na nossa sociedade, os homens encontram. Não precisam fazer nenhum esforço para ter, por exemplo, sexo. Não precisam. Hoje as mulheres aqui vão em cima. Misericórdia. Então os caras ficam acomodados, porque o que a carne pede, num primeiro momento, eles têm. Muito fácil, muito simples. E não desenvolvem a masculinidade no sentido pleno da palavra cristão, que é ser aquele que é o provedor, aquele que cuida. No texto de Efésios fala sobre isso. Aquele que cuida dela, para que ela fique sem mácula, sem ruga, sem problema, irrepreensível. Esse homem tem que ser forte, tem que ser batalhador, tem que demonstrar segurança e tem que cuidar, porque ele precisa de uma mulher auxiliadora e que seja submissa. Então, mulheres, não negligencie e não abandone o seu lugar. Você, todo homem que tem uma mulher submissa, que o respeita, faz com que ele atinja o seu potencial máximo. Todo homem bem-sucedido, dizem aí que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. É verdade, é verdade. Porque quando a mulher cumpre esse papel, ela faz com que o cara exploda, o cara vai chegar o mais longe possível, que nem ele mesmo sabia. A mulher tem a capacidade de fazer isso. Amém? Para isso ela precisa ser submissa, no sentido cristão, no sentido bíblico da palavra. Mas aí vem, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já falei algumas coisinhas aqui. O que Jesus fez pela igreja, gente? Morreu, mas como que foi essa morte? Quem era o culpado? Nós éramos culpados. O pecado foi nosso, a pisada na bola foi nossa. E o Senhor tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar da igreja, assumiu o sacrifício, foi lá e ele pagou a conta, com a vida dele. Então o que o texto está dizendo é que é para os homens amar as esposas, ainda que ele não tenha noção do quanto que ele precisa dela, mas quando a gente tem essa noção, isso aqui fica mais fácil, que a gente sabe que não adianta, se a gente não tiver ela ali, a coisa vai ficar feia. Mas ainda que não saiba, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, você está me dizendo, João, que se for necessário dar a minha vida pela vida da minha esposa, é isso que eu tenho que fazer? É, literalmente é.
Mas não é só isso. Porque o pessoal pensa assim, então, se a gente estiver passeando e de repente chega um assaltante, aí o cara põe a arma assim e fala assim, passa a sua carteira, ou vê o colar bonito que eu comprei, que ela me convenceu, né, na outra história, põe o revólver, me dá essa joia aí, eu tenho que entrar na frente, falei, ela não vai dar a joia, porque eu que dei para ela, e o cara vai atirar, e eu entro na frente e levo uma bala e morro pela minha esposa. Se acontecer isso, faça isso, protege ela. Mas é muito mais do que essa questão cinematográfica. É se colocar no lugar dela, inclusive quando ela tiver pisado na bola. É desse tipo de segurança que a mulher precisa. Vocês estão me entendendo? Está entendendo, Linderson? Eu vou dar um exemplo prático que eu gosto. A Helena não gosta muito desse exemplo, mas eu gosto porque os homens vão entender. Você gosta, meu bem? Vamos imaginar uma seguinte situação. Você, porque ama a sua esposa, você pegou, na hora que você fechou a sua conta, estabeleceu a sua conta bancária, você ganhou a proposta do banco de um cartão de crédito. Você é o titular da conta, mas é uma conta conjunta, e aí vem o cartão número 2, que é o da esposa. E aí você entrega para ela aqui, meu bem, um cartão de crédito, nosso limite é tanto. Você sabe como é que funciona cartão de crédito, meu bem? Não tem o dinheiro lá não, mas depois nós temos que pagar o que for para lá, tá bom? Aí vamos imaginar que a digníssima pega o cartão de crédito, numa daquelas pouquíssimas vezes em que elas vão ao shopping, ou algo parecido, e eu tenho que contar a minha história, Helena, não me atrapalha não. E aí ela ficou aquele dia um pouco mais feliz, né, despreocupada, e excedeu o seu limite do cartão de crédito, e não se preocupou em te avisar. E aí você para no posto de gasolina para abastecer, porque você esqueceu de sacar dinheiro, esqueceu de abastecer, então vou pagar com cartão de crédito. Chega lá, o seu cartão é recusado. Aí você fica com aquela cara assim, mas como? Eu tenho certeza que tem limite. Aí você liga para a esposa e ela fala, meu bem, esqueci de te avisar. Isso não aconteceu comigo não, tá, gente? Se é o que você está preocupada, meu bem, não aconteceu, mas é uma história que eu conto. Aí vamos imaginar essa situação. Você deve chegar em casa e corrigir a sua esposa? Gente, que silêncio, pelo amor de Deus. Eu não vou bater em ninguém aqui, não. Alguém pode se manifestar? Alguém acha que deve chegar em casa e corrigir a esposa? Um corajoso. Como é que você chama? Júnior. Agora depois dele você levantou? Chamei de corajoso, ele levantou a mão também. Tá bom, parabéns. O Júnior faria isso. Eu também faria. Mas como que Jesus faria? Com amor. Olha aí, tá vendo? Elas manifestam também. Por favor, me corrija, mas pega leve, né? Jesus faria com amor, mas Jesus, ele não ia passar a mão na cabeça. Ele não ia mascarar o problema, nem o pecado, não, nem colocar uma peruca loura para parecer um pouquinho menos problemático. Ele ia falar verdadeiramente, com firmeza, mas ele ia corrigir com amor. O corrigir com amor é você falar a verdade. Não é você brigar, não é você quebrar o pau, não é você chutar o balde, não é você agredir, não é você humilhar e dizer, eu é que mando nessa casa, eu é que trabalho, e você faz esse monte de besteira. Isso não é o que Jesus faria. Mas Jesus diria, docilmente, mas com firmeza absoluta, que o procedimento foi equivocado. E ia corrigir. Se necessário for, querida, portanto, devolva o seu cartão, que você vai ficar um tempo sem ele, até que as coisas se organizem. E você aprenda
e possa ter o benefício de volta para me abençoar e ser abençoada. Amém? Mas tem mais uma coisa. Se necessário for a si mesmo se entregar, seria a operadora do cartão de crédito ligou para cobrar, para fazer a cobrança, é você que vai lá dar a sua cara, não é ela. Mas foi ela que gastou, mas foi você que pecou, e quem foi para a cruz foi Jesus. Amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Corrige com amor e firmeza, mas quem vai lá e vai limpar o nome, vai enfrentar a chatice da cobrança e todas aquelas coisas chatas de uma situação semelhante, essa é você, homem, marido, que você cuida, você toma o lugar, amém? Glória a Deus, foram eles que começaram as palmas, viu? Foram eles. Então, gente, eu pus um exemplo aqui, que a gente se diverte tudo, mas eu creio que dá para entender de que forma que é que o Senhor quer que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. É se colocando no lugar dela, se necessário for, inclusive se foi uma situação que ela causou. Corrige com amor, corrige com firmeza, assuma o lugar, resolva a parada e pronto. E continue dependendo e desejando o apoio que ela te dá. Então, gente, o que nós precisamos hoje como casais? Que os maridos amem, honrem, cuidem das esposas e que as esposas sustentem, respeitem, motivem esse homem. Só para falar um pouquinho mais para as mulheres, que eu peguei pesado com a galera masculina agora aí, no verso 33 de Efésios 5, olha o que diz: assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Gente, marido, homem é bobo. Homem é bobo. No seguinte sentido, não é bobo de lesado, não. É bobo de simples, porque quando a mulher faz um elogio, ela, sabe o que o Linderson pediu para as meninas, fala assim, meu bem, vamos lá para o retiro, vai ser tão lindo e tal, e você é tão precioso, faz um elogio, a gente já fica todo bobo nesse sentido, né? A Bíblia fala para a mulher reverenciar o marido, eu acho isso lindo, vocês não acham não? Reverencie o seu marido. A mulher tem um poder não é manipulação é do diabo, como é que fala? De influência, fantástico, e se é usado para o bem, é nisso que ela vai fazer com que aquele cara atinja o ponto máximo que ele pode, reverenciando ele, respeito pelas coisas sagradas, reverência, respeito por aquilo que é sagrado. Seu marido, como cabeça, como seu cabeça, instituído por Deus, é sagrado no casamento para você. O que é reverência? Inclinação do corpo para saudar, incentivar e motivar. Inclinação do corpo para saudar. Os irmãos entenderam? A mulher reverencia o marido. Inclinação do corpo para saudá-lo. Do corpo para saudá-lo. Amém? Acho que vocês não entenderam. Só os melhores entenderam? Então vou deixar para vocês pensarem. Fala de corpo e dela se inclinar e saudar você. Vai para a glória, meu irmão. Pronto, agora o celular resolveu não funcionar mais. Bom, e o que é mais que reverência? Tratamento dado aos sacerdotes. Reconhecimento. Então, esposa, reconheça o seu marido como sacerdote. Marido, seja um sacerdote. Amém? Se você não for aquilo que Deus te criou para ser, a reverência dela vai ser uma mentira. Reverencie como o tratamento que se dá a um sacerdote. Você tem que ser um sacerdote do seu lar. Você que tem que cuidar das coisas, você que tem que trazer o ensino. É o homem que traz o ensino para a família. A mulher tem o papel mais direto com os filhos, mas para casa, para a família, esse papel é do homem. Amém? Meu tempo está acabando, mas eu quero ler só mais 2 textos e prometo que são os últimos, que agora vamos lá para 1 Pedro.
Abra aí, 1 Pedro, capítulo 3. Esse versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 3, pela fé eu quero pensar que aqui as irmãs todas já o fazem. Mas se você conhece uma mulher casada que está passando por dificuldade, lê esse texto para ela. 1 Pedro 3, no verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas ou submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Olha o poder da submissão feminina, da submissão da esposa ao marido. Seu marido não está cumprindo com os deveres, não está obedecendo a palavra, ou sequer conhece a palavra. A sua atitude de mulher sábia, submissa, pode fazer com que ele se converta, com que ele obedeça a palavra. E você não vai precisar abrir a sua boca. Não vai precisar gastar nenhuma das milhões de palavras a mais que as mulheres têm. É só com atitude de submissão. A submissão feminina pode trazer salvação, restauração do marido. Agora vamos para o versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É sério. Se você não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você não está cuidando da sua esposa como deve ser cuidado, com amor, com firmeza, com ensino, as suas orações vão ser impedidas de serem ouvidas. Então agora faz uma reflexão aí. Você está aí na batalha de oração por alguma situação, ou em alguma situação, e você não está ouvindo resposta de Deus, porque Deus sempre responde. Às vezes as suas orações estão sendo impedidas de chegar ao Senhor, porque você não está cuidando da sua casa ou da sua esposa como deve cuidar. É o que a palavra está dizendo. Então Deus não está de brincadeira quando Ele diz que a família é importante, é prioridade.